Olá, oitavo ano. Bom, a professora vai gravar essa aula aqui, trazendo as principais considerações a respeito da Revolução Francesa de 1789. Como se trata de um conteúdo longo, a aula foi dividida em duas partes. Então, a gente, nesse primeiro momento, traz as principais considerações a respeito do cenário e das causas que levaram a essa importante revolução. A Revolução Francesa teve início no dia 17 de junho de 1789. Foi um movimento impulsionado pela burguesia, mas que contou com a participação de diversos setores da sociedade, inclusive os camponeses, as classes urbanas e toda uma gama de sujeitos históricos que pertenciam aí às camadas mais excluídas da sociedade francesa. Em 14 de julho de 1789, a data marca, todo esse processo revolucionário, onde os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, desencadeando então profundas mudanças no governo francês. A Revolução Francesa contou com 3 fases revolucionárias: a fase da Assembleia Nacional, a fase da Convenção Nacional e a fase do Diretório, cada fase histórica aí trazendo as suas principais características. A Revolução Francesa só se encerrou em 1799, durando aí então 10 anos de revolução social, que de fato mudou e reestruturou toda a política francesa da época. O cenário francês que desencadeou toda a questão da Revolução Francesa. A gente vai ver a França no final do século XVIII ainda ainda tendo a sua sociedade voltada muito para a questão agrária, com uma produção econômica estruturada muito ainda em modelos que lembravam o modelo feudal. Isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões. Isso aí acabava dificultando todos os interesses econômicos, principalmente da burguesia. O poder político, na época ali do século XVIII, estava concentrado no rei e num pequeno número de auxiliares. Diante disso, a burguesia percebeu que era importante acabar ou limitar o poder absoluto do rei. Vale lembrar também que outras classes sociais, como camponeses, trabalhadores urbanos, também vão ter os seus próprios interesses diante desse poder absoluto do monarca. Para a monarquia, o interesse se voltava para as questões políticas e comerciais. Para os camponeses, era ter mais acesso à terra, para os trabalhadores urbanos, era ter uma vida muito mais digna, com melhor assistência, e enfim, teremos então várias classes sociais atuando na Revolução Francesa e cada classe aí trazendo as suas questões pessoais. Além disso, nós também teremos do outro lado do Canal da Mancha a Inglaterra, a grande rival da França, que já estava no processo de desenvolver a sua revolução industrial, fazendo então com que os franceses começassem a se movimentar para limitar o poder do monarca. A organização social do antigo regime para a nação da França estava dividida em 3 estados. O primeiro estado representando o clero, o segundo estado representando a nobreza e o terceiro estado representando aí todos os demais membros da sociedade francesa. Vale lembrar que, apesar do rei ser um nobre, o seu poder absolutista o colocava acima de todos os demais estados. Então, primeiramente, teremos o rei e abaixo do rei os 3 estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Vale lembrar também que era o terceiro estado que pagava imposto, taxas, era o terceiro estado que sustentava tanto o primeiro quanto o segundo estado. Isso vai acarretar numa intensa desigualdade social, numa realidade marcada por privilégios para o primeiro e para o segundo estado, colocando o terceiro estado aí sempre como o estado que vai bancar a sociedade francesa na época do século XVIII. Diante, então, dessa realidade, onde o terceiro estado era o estado, era a classe social que bancava todo o regime monárquico, é que vai ser o cenário aí principal e primordial para as causas da Revolução Francesa. Teremos uma revolução marcada principalmente pela crítica para uma sociedade estratificada, havia pouca mobilidade social, a monarquia ficava muito na contradição entre os movimentos mercantilistas e feudais, o que colocava os interesses burgueses sempre abaixo do esperado, e as antigas relações entre o monarca e os nobres
com diferenças entre as regiões, não permitindo então um sistema único que pudesse viabilizar a economia nas regiões. Novamente também marcado pela intensa desigualdade social e também a presença de muita miséria, fome, doenças, um cenário marcando aí um cenário muito negativo para as camadas mais excluídas da França na época. Temos a presença, então, de uma sociedade marcada pelo antigo regime, onde o absolutismo impedia a liberdade econômica, política e individual. Então, trazendo aí um pouco sobre as causas, a presença de um absolutismo político e econômico que impedia o avanço dos interesses burgueses e também o cenário marcado pelo atraso industrial, pela presença de muita miséria, fome, doenças, a presença ainda de um sistema que lembrava o sistema feudal, privilégios para a nobreza e o clero e a influência do cristianismo para a monarquia e para a política da época. O imposto de toda a sociedade era cobrado apenas do terceiro estado, o que tornava aí o cenário marcado por diversos conflitos. Vale lembrar que a burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria no país, queria acabar com as barreiras que restringiam a liberdade do comércio internacional. Desta forma, era preciso que se adotasse na França para a burguesia o liberalismo econômico, marca que já funcionava, né? É uma teoria que já funcionava para a economia da Inglaterra, por exemplo. A burguesia exigia também a garantia de seus direitos políticos, pois era ela quem sustentava o Estado de acordo com seu pensamento, posto que o clero e a nobreza não precisavam pagar imposto. Vale lembrar que não era só a burguesia que pagava imposto, mas todos os camponeses e todos os demais trabalhadores urbanos também. E aí, só recapitulando, né, a composição social do terceiro estado, formado pela alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia e por todas as classes populares, artesãos, operários, camponeses, servo e os sans-culottes, aí representando as camadas mais excluídas da sociedade. Então, a sociedade francesa para o século XVIII estava dividida em estados estamentais. O primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado composto pelo nobre e o terceiro estado composto pelo povo, onde vai estar aí a alta burguesia, a baixa burguesia, todos os camponeses, todos os proletariados também. É importante lembrar que a alta burguesia tinha interesses diferentes dos camponeses, dos trabalhadores urbanos e da baixa burguesia. Então vamos ver uma revolução social marcada por diferentes interesses, cada qual aí representando os seus grupos. Apesar da união para derrubar o absolutismo do rei, esses grupos vão ter as suas divergências internas. A alta burguesia queria mais liberdade econômica, mas não queria o fim da escravidão nas colônias francesas. Ou seja, as questões sociais, que vão exigir medidas mais radicais, não vão entrar em pautas para a alta burguesia da época. Só relembrando, trazendo como exemplo, que vai ocorrer essas divergências internas entre os participantes da Revolução Francesa. Outras causas externas que vão estar acontecendo fora da França, mas que vão influenciar a Revolução Francesa, foi a Guerra dos Sete Anos e o apoio francês na independência dos Estados Unidos. A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra travada entre França e Inglaterra, onde a França perdeu. E aí essa perda gerou muitos gastos financeiros e prejuízos. E o apoio francês à independência dos Estados Unidos foi uma ajuda financeira da França, da monarquia francesa, para o movimento de independência dos Estados Unidos. Tudo isso aí para atingir de alguma forma a sua inimiga, né, a sua rival política e economicamente da Inglaterra. Então, para atingir a Inglaterra, a França acabou apoiando o movimento de independência dos Estados Unidos. Esses dois fatores externos acabaram aí contribuindo para o aumento de gastos na monarquia francesa. E a monarquia francesa acabou então aumentando os impostos sobre o terceiro estado e aí tornando aí o cenário bem caótico, com muita instabilidade política e econômica, que de alguma forma influenciou para as causas da Revolução Francesa. As influências para o movimento da Revolução Francesa foi a Revolução Gloriosa, que ocorreu tempos antes na Inglaterra, né, uma revolução burguesa que aconteceu na Inglaterra, sendo aí uma influência também para a Revolução Francesa, para os interesses da burguesia, o movimento do iluminismo, um movimento intelectual na Europa que tem origem na própria França e depois se espalha por toda a Europa, assim como todas as revoluções da América, e a própria independência dos Estados Unidos, que trouxe toda essa questão de liberdade, fim do absolutismo. Então temos três eventos importantes
que se transformaram aí em influências para todo o movimento da Revolução Francesa. A Revolução Gloriosa, que foi uma revolução burguesa, o movimento do Iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Foram influências importantes que se tornaram em causas, se tornaram influências políticas e influências ideológicas também na questão de se tornar um cenário propício para todo o desenvolvimento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, apesar de ser monárquica, ela vai ter a existência de 3 partidos políticos. Teremos os girondinos, representando a alta burguesia, os jacobinos, representando a pequena burguesia, e o Partido Planície, que era representado pelos banqueiros e eram vistos como um partido político de centro. A partir daí, a partir desse movimento de divergências políticas, que teremos aquela noção, o conceito de esquerda, de centro e de direita, tendo aí os seus representantes começados lá na Revolução Francesa, a partir da existência desses principais partidos políticos. Lembrando que cada partido político vai ter a sua característica, né? Os jacobinos representavam a baixa burguesia e o povo, marcado pelo radicalismo político. O partido de Pântano, ou Planície, defendia os interesses financeiros. E os girondinos, então, representando a alta burguesia e a média burguesia. Eles eram contra o radicalismo político dos jacobinos, só para a gente trazer um pouco aí essa questão dessa rivalidade interna entre os partidos políticos. Como a Revolução Francesa começou, né? Teve início em janeiro de 1789, quando o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais. O que é o Estado Gerais? Representantes dos 3 estados franceses, do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, né, que formava a sociedade francesa da época. O principal objetivo dessa convocação era solucionar a crise econômica, que fazia parte ali do cenário francês. A questão do imposto, da taxa, da miséria, a baixa produtividade agrícola, a questão dos gastos financeiros nas guerras que a França estava travando, participando. Esse evento foi considerado oportuno para que os anseios do terceiro estado pudessem finalmente ser expostos, né, diante de toda a fragilidade do antigo regime francês. Então ocorreu aí a reunião dos Estados Gerais, onde cada representante aí dos 3 estados tiveram a oportunidade de colocar em jogo os seus interesses. O terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Somente assim o terceiro estado poderia passar as normas que pudessem favorecer os seus interesses. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto. Desta forma, o primeiro e o segundo estado sempre vão manter os seus interesses em comum, né? Então eles sempre acabavam vencendo as questões das eleições, afinal cada estado só tinha direito a um voto. Diante disso, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e partes aí de membros do primeiro e do segundo estado, né, que se sentiam também descontentes com aquele cenário, se separaram da Assembleia e em seguida se declararam os legítimos representantes da nação, formando então a Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira fase da Revolução Francesa, e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta uma Constituição. Essa Constituição aí ia representar o poder do rei, sendo um pouco mais limitado. Então, temos a divisão do primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, e é a partir do terceiro estado que começa, então, o processo revolucionário, a Revolução Francesa, que vai de 1789 até 1799. É a partir do terceiro estado que começa, então, toda essa reestruturação, essa revolução que vai atingir aí as profundas transformações para a Revolução Francesa. Lembrando novamente que a Revolução Francesa contou com 3 fases: a Assembleia Nacional, ou também conhecida como Monarquia Constitucional, a Convenção Nacional e o Diretório, começando lá em 1789 e terminando em 1799, com a terceira fase da Revolução, conhecida como Diretório. Cada fase histórica, né, cada fase da Revolução trouxe as suas características, os partidos políticos, mudanças sociais e políticas para a política francesa da época. Então, cada fase trouxe aí as suas próprias características e os seus principais eventos que a gente vai estar olhando, então,
na próxima aula. Então é isso, a gente fica por aqui com todo esse cenário apresentado para a monarquia francesa da época, marcada principalmente pela presença do antigo regime, por um absolutismo monárquico que vai impedir principalmente os interesses burgueses. Associado a isso, um cenário de miséria, de fome, de intensa desigualdade social, aumentando as questões da doença, da fome e da baixa produtividade agrícola, levando então a um cenário instável de crise política e econômica, iniciando então o que a gente conhece como Revolução Francesa. Obrigada e até o próximo vídeo.